Como que está essa competição, até que você falou de TikTok, tela e tudo mais, como que você está vendo o comportamento do mais juvenil de interesse com a literatura, Jax? Nós estamos numa briga ferrenha, né? Porque essas telas, quando não muito bem administradas, né? Elas, até para a gente, né? A gente acaba Sim, sendo sem dúvida. addict, né? Viciado. Uhum. Porque as questões das redes sociais, né? Existem estudos mostrando que até então a coisa mais addict, né? Mais viciante era aquela roleta dos jogos, né? Não sei, acho que todo mundo já viu na televisão, né? Que é aquela roletinha que você vira assim, aí Sim. uma hora você tem um prêmio, outra hora você não tem um prêmio. O que acontece, né, nessa economia comportamental, nessa coisa aí de viciar, é o seguinte, né? Tem uma experiência com os ratinhos que eles fizeram também o seguinte, né? Botavam um ratinho lá e o ratinho tinha né, no final da sala tinha um botão e esse botão tinha, né, um doce, né? Então tinha 3 possibilidades, né? Esse ratinho ia lá, apertava e nunca saía o doce. Esse ratinho ia lá, apertava e toda vez que ele apertasse, saía o doce. E a terceira possibilidade é que o ratinho ia lá e ele não sabia quando ia sair o doce ou não. Das 3 possibilidades, a mais viciante é justamente essa em que o ratinho não sabe se vai ou não sair o doce. Olha. Né? Porque muita gente imaginava que era aquela que, né, ele ia apertar e toda hora saiu o doce, ele estava viciado. Não. E as redes sociais fazem isso justamente com a gente. Porque, por exemplo, às vezes você entra nessas redes sociais e tem lá um like para você. Outras vezes você entra esperando que tenha 200 likes, não tem nenhum. Aí você vai voltar. Então, imagina isso no cérebro de uma criança, né? Então, essas crianças são viciadas desde muito novas, né? A gente ficou viciado depois de velho, né? Pelo menos. Exato. Mas é uma competição muito grande, né? Então a gente tem que saber, né? Acho que os livros hoje, né? Eu acho os livros infantis muito bonitos, né? Muito, né? Objetos de desejo, de estudo. Então, né? Esse mesmo Herança, O Enigma do Infinito, Antiterapias é publicado pela Maralto, que tem esse objetivo de distribuir esses livros nas escolas. Então, acho isso muito bonito, né? E eu acho que a participação do autor é muito importante, né? 3 semanas atrás eu estava em São Paulo conversando com uma escola, né? 300 crianças falando sobre o Enigma do Infinito. Que legal. Então eu acho que assim, né? Quando o escritor e eu, por exemplo, sou muito disposto a conversar com as crianças e tal. Então talvez as crianças se encantem pela figura do escritor, pela figura do livro, né? Em algum momento consigam, né, se distanciar dessas telas, né? Essas telas são tão perversas que o pessoal lá do Vale do Silício, né, que são os bilionários, e eles que fazem, né, que mostram o que a gente faz ou não, as escolas que os filhos desses caras frequentam, você tem que assinar um termo de compromisso de que você não vai expor o seu filho a telas até uma determinada idade. Então, essas crianças de 5, 7 anos nunca tiveram acesso à tela. Ou seja, os caras que ganham dinheiro viciando o mundo com tela sabem o quão isso é maléfico. Prejudicial, que aqui você coloca com meses no colo da criança, né? O pai e a mãe tá lá, precisa jantar, coloca aquele negócio, a criança fica enfeitiçada. Mas o negócio também né, se você pudesse colocar seu filho, né, Fernando, numa escola em que telas fossem proibidas, aí talvez tivesse uma eficácia, né? Mas você proibir o seu filho, sendo que todos da sala têm aquilo, talvez o seu filho seja vítima de bullying, né? É um problema. Excluído. Ou seja, nessas escolas super bilionárias lá do Vale do Silício, todo mundo ali está ciente de que aquilo é um mal.